nossa aula de hoje. Hoje nós vamos continuar falando sobre fé, né? E hoje nós vamos falar da diferença entre fé, crença e esperança, né? Os três, você vai ver hoje na aula de hoje que nós precisamos ter os três e que os três andam juntos, né? Um depende do outro para funcionar. A fé, a crença e a esperança, né? Durante todas essas aulas passadas nós já temos falado um pouco sobre a fé, né? Aqui só vai ser mais um reforço do que seria a fé, e aí nós vamos falar do que é crença e nós vamos falar do que é esperança também, tá bom? Então, para a gente começar, a gente vai falar da fé. O que é a fé, como nós já tínhamos falado durante todas essas aulas que nós já tivemos, né? A fé, ela é um substantivo em grego que significa pistis. Pistis, no grego a fé significa pistis, P-I-S-T-I-S. E ela significa convicção baseada no ouvir. Então, quando a gente fala da fé, ela vem por ouvir alguma coisa, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, né? Mas da onde que vem a fé, né? O piste significa que é uma convicção, ou seja, uma certeza daquilo que eu ouvi. Eu ouvi. E a gente vai ver em Hebreus, abre a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Como nós tínhamos falado, né? A base da fé é isso daqui, ó. Hebreus capítulo 11, verso 1, né, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então a gente sabe que a fé é agora, é a fé pro agora. A fé é a firme convicção, ou seja, é a certeza das coisas, que é tudo baseado na palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente fala que a gente tem fé, que precisa ter a fé sobrenatural, que a gente comentou nas aulas passadas, a fé, ela vem do quê? Baseando-se em quê? Na palavra de Deus, a fé sobrenatural, né? A fé natural vem baseado-se em coisas circunstanciais. E a fé sobrenatural, ela se baseia unicamente na palavra de Deus, né? Então a fé, ela se baseia totalmente na própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Então a fé sobrenatural é isso. A base dela é a palavra, né? E Jesus é a palavra. Então a base da nossa fé, ela é a palavra. Por isso que nós precisamos ler, ouvir pregação, estar falando da palavra de Deus o tempo inteiro, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Toda vez que você ouve a palavra, a sua fé é aumentada. Toda vez que você ouve, não só ouvir, né? Não só você escutar a palavra que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não, é você ouvir. Ouvir nada mais é que você prestar atenção naquilo que você está sendo ministrado e aplicar isso para a sua vida, tá? Então é por isso que a gente precisa entender que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, tá? E a fé é crer e acreditar que eu já recebi antes da manifestação física. Nós já falamos isso numa aula passada, né? Que a fé, ela vem antes mesmo de se realizar no físico. Eu acredito que já tenho antes mesmo de se realizar. Lá em Marcos, capítulo 11, abre lá comigo lá em Marcos, capítulo 11, verso 22. Marcos capítulo 11, verso 22, que diz assim, ó. Então, ele diz assim: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes. Ou seja, tudo que em oração você pediu, ele está falando, tudo que em oração você pediu, você crê que você já recebeu. E assim
será convosco. Significa o quê? Então a fé nada mais é, né, que a gente fala, a fé é crer ou acreditar que já recebi aquilo que eu já pedi. Então eu já creio, ele não tá no mundo físico. Ele já está no mundo espiritual, já está pronto no mundo espiritual, só falta se manifestar no mundo físico. Então, a fé é crer isso. Então, ou a gente vive da fé que vence, ou a gente vive da fé natural que sofre, né? A fé em Deus, ela sempre vai produzir resultados. Quando você tem fé realmente em Deus, você crê realmente na palavra de Deus, ela sempre terá resultados. A fé em Deus, ela nunca falha. A fé em Deus na palavra, a fé na palavra de Deus, a fé em Deus, ela nunca vai falhar. Sempre vai produzir um resultado, né? Porque a própria palavra diz agora em Marcos, no texto que a gente leu, né? Por tudo quanto vocês pedirem em oração, crendo que recebeste. Ou seja, nós pedimos em oração algo e nós já sabemos que nós recebemos, né? Eu estou pedindo em oração uma cura e eu já creio que eu já recebi essa cura. Ela já está manifestada, ela já foi manifestada no céu, essa cura. Agora, o que eu tenho que ter a paciência e esperar é a manifestação da cura no físico. Isso pode acontecer instantaneamente, a partir do momento que você pede, ou pode demorar um tempo, vai depender do trabalhar de Deus na minha e na sua vida, né? Mas a fé é acreditar que eu já tenho. A fé é acreditar. E lembra que nós falamos? Não é uma fé cega, que nega aquilo que nós estamos, na condição que nós estamos, né? É dizer, eu não estou doente, sendo que você está doente, então você, Senhor, eu estou doente, mas creio que já recebi a cura. Isso é fé. Não é, Senhor, eu não estou doente em nome de Jesus, sendo que você está doente, meu irmão, você está com uma fé mentirosa, vamos dizer assim, tá negando aquilo que você está. Então eu tenho que realmente crer nisso, tá bom? A paz, Paula, tudo bem? Irmão João, Cláudia, glória ao nome de Jesus. Então, outro versículo, em 1 João, abre lá em 1 João capítulo 5, verso 15. 1 João capítulo 5, verso 15. Olha o que ele vai nos dizer em 1 João. Ó, 1 João, capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó. E se sabemos, se você sabe, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então uma pergunta que eu faço para você, você crê que Deus te ouve? Você crê que Deus te ouve? Coloca aí nos comentários aí, se você crê. Fala assim, eu creio em nome de Jesus. Coloca aí nos comentários, escreva aí. Você crê que Deus te ouve? Porque a palavra de Deus fala aqui, né? Ela fala aqui no 1 João. Se cremos e se sabemos que Ele nos ouve, se nós sabemos que Ele nos ouve, se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então é isso. Se você sabe que Deus te ouve, se você sabe que Deus ele está ouvindo a sua oração, se você sabe que Deus está ouvindo a sua oração, glória a Deus, meu João, eu creio também. Se você sabe que Deus está ouvindo a sua oração, a fé vai fazer você crer que o que você está pedindo para Deus já está sendo concedido. Já está sendo concedido. Glória a Deus, mãe. Isso aí. Eu creio em nome de Jesus. Porque esse versículo é muito forte. E se nós sabemos que Ele nos ouve quanto que nós temos pedido, eu sei que Ele está me ouvindo. Então eu sei que Ele está ouvindo a minha petição. Nós estamos certos. Então estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Porque Deus, Ele está nos ouvindo e automaticamente, sabendo que Ele está nos ouvindo, eu creio que eu estou recebendo aquilo que eu estou pedindo. Então isso é fé. Primeiro, eu preciso ter fé de saber que Deus, eu creio que Deus está me ouvindo. Isso é fé também.
né? Saber que Deus está me ouvindo. E eu sei também que porque Ele está me ouvindo, aquilo que eu estou pedindo está sendo feito em nome de Jesus. Está sendo feito para a glória e para a honra dele. Então isso é fé, né? Então a fé nos diz que recebemos as petições agora. Então a partir do momento que eu creio no Senhor, eu recebo aquilo que eu estou pedindo. Aqui no momento que eu estou pedindo, eu sei que eu recebo aquilo. Já está feito no céu, já está decretado no céu, né? Por Deus. E agora falta a manifestação física daquilo que eu estou pedindo ao Senhor. Então isso, a nossa fé tem que ser dessa forma, se basear nessa forma, porque para Deus não há tempo. Para Deus não há tempo. O meu e o seu tempo é limitado, né? A gente tem um período de 24 horas aí por dia, né, os horários, mas para Deus não existe tempo. Para Deus não tem essa coisa que é a questão de tempo. Para Deus, ele está sempre além do tempo, né? Abre lá em 2 Pedro 3:8. 2 Pedro 3:8. Segunda Pedro 3:8. Aqui, ó, 2 Pedro 3:8. Que diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Anota aí na sua Bíblia, escreve aí na sua Bíblia, olha que maravilha, né? É uma coisa que nós não, ó, Pedro, ele nos alerta, amados, há todavia uma coisa que não deveis esquecer. Sabe, a gente fica desesperado com as coisas porque a gente esquece disso. Mas nós não devemos esquecer que para Deus, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. A paz, Pio. Glória ao nome do Senhor Jesus pela sua vida. Então, quando a palavra de Deus diz que o que você pede já é criado lá no céu e falta se manifestar na terra, aí vai ser no tempo de Deus. E qual que é o tempo de Deus? É isso aqui, que a gente acabou de ler em 2 Pedro aqui. Para Deus, um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Ele pode fazer instantaneamente, como ele pode demorar um tempo, que para você e para mim pode ser demora, mas para Deus é o tempo certo. Né? Então a gente tem que entender que Deus, ele está no controle do tempo, né? Para Deus, ele está sempre no controle. Então o tempo de Deus é sempre diferente do nosso, tá? Então a nossa fé vai acreditar que no tempo de Deus as coisas vão se manifestar aqui na Terra, certo? No mundo físico. Então essa é a fé. Paz do Senhor, irmã Isabel. Glória a Deus. Então, a fé vai fazer com que a gente acredite que as coisas vão se manifestar no tempo de Deus, na hora certa. E a fé também acredita que quando eu peço já foi criado no céu. Isso que é o interessante da fé, né? Ela tem duas vertentes, né? A fé acredita que quando eu peço, aquilo que eu pedi já foi criado no céu. Já foi criado no mundo espiritual. E ela também acredita que quando for o tempo de Deus, vai ser manifesto aqui no mundo físico. No mundo onde nós estamos aqui, onde nós precisamos da manifestação. Tá? Então a fé crê que as coisas acontecem na hora que eu peço, mas também acontece fisicamente no tempo de Deus. Muito louco, né? É coisa louca, mas é isso que é a fé, cara. Ela vai acreditar que quando eu pedir, pum, já aconteceu no céu. Agora eu tenho que crer que no tempo de Deus vai acontecer aqui nessa terra, tá? Então é isso que é a importância. Então a fé, ela é a substância das coisas que se esperam. Então tudo que você espera, se você espera em fé, ou seja, é o combustível, a substância, né? A fé é o combustível das coisas que você espera. Então, por exemplo, nós esperamos o Senhor Jesus Cristo voltar. O que
alimenta isso da gente esperar, ter a certeza que Jesus Cristo vai voltar? É a fé. A fé, ela é a esperança, a fé é a substância, na verdade. A fé é a substância, que é o combustível de que me faz acreditar que Jesus Cristo vai voltar. Ou que eu pedi alguma coisa, ou que daquilo que eu pedi. Então a fé, ela é necessária. Sem a fé, você não vai conseguir continuar esperando, não continuar, né? Então a fé não é uma coisa sem sentido. Ela tem uma substância, ou seja, um combustível. E o que é esse combustível? É a palavra de Deus. Sabe o que mantém a sua fé em pé, meu irmão? É a palavra de Deus. É o que mantém a sua fé em pé. Então, se você é uma pessoa que diz que tem fé, mas não lê a Bíblia, que diz que tem fé, mas não ouve uma pregação, não se alimenta da palavra de Deus, não medita aqui, na palavra de Deus, meu irmão, posso dizer que a sua fé, ela é uma fé fraca. Isso se você ainda tiver uma fé fraca. Porque o que alimenta a sua fé, o combustível da fé, para que a fé ela seja o combustível das coisas que nós pedimos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, né, a palavra de Deus é clara. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por ouvir, uma frase motivacional, não é quando alguém fala que vai dar certo. Não. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que a fé, ela não é uma esperança. Né? A esperança, ela não dá substância, ou seja, a esperança, ela não dá o combustível necessário, porque quem é o combustível necessário é a palavra de Deus que alimenta a fé. Então, mas a fé, ela vai dar substância à esperança, né? É a fé que vai fazer com que você continue esperando. Não é a esperança que vai fazer você ter fé. Ninguém espera algo sem fé. É isso que eu quero que você entenda. Ninguém espera algo sem fé. A fé é que vai te dar combustível para você esperar. A esperança nada mais é que esperar para trazer a resposta para suas orações. Então, o que faz você esperar? É a fé que você tem. E não é você ter fé apenas. Eu tenho fé que as coisas... Eu vou esperar que Deus faça as coisas acontecerem e você nem acredita nisso. Não adianta, meu irmão, ter esperança sem fé. Porque ter esperança sem fé é uma esperança tola. É uma esperança de que você vai ficar esperando a vida toda e não vai acontecer nada. Simples assim. Vai esperar a vida toda e não vai acontecer nada, porque o que faz as coisas acontecerem é a fé. E a fé que dá combustível à esperança para que eu espere as coisas acontecerem. Porque não adianta você esperar em Deus, esperar em Deus. Por exemplo, vamos supor, tem aquela pessoa, eu espero em Deus para conquistar um emprego bom. Eu vou ficar esperando em Deus. Aí a pessoa tá lá na esperança de que Deus vai fazer alguma coisa, mas nem ela acredita, porque ela não se levanta, ela não vai procurar emprego, ela não entrega currículo, ela não faz nada. Ela só espera que Deus vai colocar no colo dela as coisas acontecerem. Sabe o gênio da lâmpada do Aladim? Tem gente que só fica na esperança e achando que a esperança é fé. Não, meu irmão. A esperança é esperar o que a fé está produzindo. E quem vai te dar, e o que vai alimentar essa esperança? É a fé que você tem. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, eu espero, mas não vejo. Mas o que me faz? O que me faz esperar que Jesus Cristo vai voltar? O que me dá esperança de que Cristo vai voltar? A minha fé. Porque eu creio em algo que eu não vejo, mas eu espero. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, para você ver, né? A fé, a esperança diz assim: eu vou ter a resposta do meu pedido algum dia. Sabe, aquelas pessoas, algum dia Deus me responde.
algum dia, quem sabe, olha só, a esperança da pessoa já é duvidosa, né? Algum dia Deus vai me dar. Geralmente a esperança fala assim: ah, vou esperar em Deus, um dia ele me responde. A fé não. Ela diz assim: eu já tenho uma resposta. Eu já tenho, já foi criado no mundo espiritual. E a resposta é o quê? A palavra de Deus da minha vida. É a palavra de Deus da minha vida para essa situação. E aí, isso dá esperança. Paz do Senhor, Marcelão. Tudo bem, meu amigo? Glória ao nome de Jesus. Então é isso, gente. É isso que eu entendo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos motiva. Não adianta ter esperança, esperar sem fé. Não adianta esperar sem fé, meu irmão. É uma espera tola. É uma espera que não vai acontecer. É uma espera que você vai ficar esperando. Sabe quando você espera algo que você sabe que não vem? Tem muita gente que está assim. Espera algo que não vem. Vai esperar por algo que não vem. E é assim mesmo que acontece. Então, meu irmão, eu quero que você pare e preste atenção nisso. Que a esperança, ela é vazia sem a fé. Para que eu tenha fé, eu preciso da esperança junto. Mas para que minha esperança seja alimentada, eu preciso ter fé primeiro. Tá? A paz do Senhor, Douglas. Tudo bem, meu querido? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que está assistindo, meu irmão. Então, a fé é isso. E agora, o que é crença? Você já ouviu falar sobre crença? Ah, eu creio. As pessoas falam, eu creio. E o que é eu creio? O que é crer? Né? A crença, o crer, ele vem do verbo pisteu. O que é o pisteu? É P-I-S-T-E-U-O. Pisteu, no grego. Que significa tendo confiança. O tendo confiança já significa que é uma ação. Tendo, do verbo de continuância, né? Tá continuando. Tendo confiança, então já mostra ação. É acreditar em algo que você crê, algo que você acredita. Então a crença, nada mais é, resumindo, a crença é a fé em ação. É a fé em ação, meu irmão. Isso mesmo que você está ouvindo. Não adianta você ter fé e não ter crença. Não adianta você ter fé e não adianta você... Ah, eu tenho fé, mas você não agir. A fé, a crença nada mais é a fé colocada em ação. Não só por palavras. Ah, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu tenho fé. Mas o que você está fazendo? Qual que é a ação que você está tomando para que isso aconteça? Então, crer é um verbo gerando ação. Quando eu falo crer, eu estou automaticamente, tenho que estar automaticamente agindo. Quando você fala que você tem fé e você não tem obras, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta, ou seja, a fé sem ação é morta. Não adianta ter fé de que as coisas vão acontecer, que já foi gerado no mundo espiritual e você não faz nada. É aquela mesma coisa que nós falamos, né? Eu creio que eu vou arranjar um emprego. Né? Você crê que já foi feito no mundo espiritual um emprego lá pra você. Mas no mundo físico ainda não aconteceu. O que você faz então no mundo físico? Você vai atrás de emprego, você vai procurar, você vai fazer um currículo, você vai elaborar, você vai fazer curso, você vai se capacitar, né? E tantos cursos gratuitos que tem na internet aí para você se capacitar. E aí você vai colocando em prática a sua fé, porque você sabe que o emprego já foi gerado no mundo espiritual. E o que você faz? Você crê. E como é que é o crer? Você começa a agir para que isso que está no mundo espiritual se manifeste no mundo físico. E aí você começa a crer. Como que você vai crer? Eu vou fazer um currículo, eu vou fazer um curso, eu vou sair mais cedo, vou sair bem cedo entregando o meu currículo, eu vou entrar em vários sites, me inscrever nas empresas que me interessam. E aí você vai colocando a fé em prática. O crer nada mais é que colocar a fé em ação. Né? Crer é um verbo em ação. Então a fé ela tem
que vir acompanhada de ação, né? O Pedro, ele recebe a fé e age lá, Marcos 11:23. Abre lá comigo para você ver. Olha como está aqui Marcos 11:23. Que nós já lemos, né? Mas diz assim, ó: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E o que é crer que se fará? Crer que se fará é você ordenar ao monte. É você ter ação de ordenar ao monte, lança-te no mar. Então, não é você, eu acredito que um dia esse monte vai cair no mar. Não, é você falar, ordenar. É você, a própria palavra diz, né? Ergue-te e lança-te no mar. É você que tem que dar ordem. É você que tem que ter ação, né? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra. Você tem fé, mas o que você faz depois que você tem a fé? Você crê. Ou seja, você pratica aquilo que você crê, aquilo que você acredita, que é a fé. E aí acontecem as coisas. Aí acontece aquilo que você pediu, né? Porque tem muita gente que pede, fala que tem fé, mas espera cair no colo, meu irmão. Ah, Deus, eu quero um emprego numa multinacional. Lógico, Deus pode dar um emprego numa multinacional sem você ter um estudo? Pode. Deus pode fazer milagres. Mas se você tem a possibilidade de se capacitar, se você tem a possibilidade de correr atrás e fazer um curso para fazer uma faculdade, fazer algo para conseguir um emprego numa multinacional, por que não fazer? Por que não fazer? Né? Por que eu vou esperar cair do colo? Aí é fácil as coisas assim, né? A fé, meu irmão, não é um gênio da lâmpada. Não é algo que eu peço e cai no meu colo fácil. A fé vai fazer as coisas acontecerem, mas eu preciso crer. E o crer nada mais é que a fé em ação. A fé em ação, né? Então, se o que eu crer, se o que eu crer não for seguido por uma ação, então não tem fé. Eu creio tal coisa. Se você não tomar alguma ação em relação a isso, meu irmão, como é que vai ficar? Ah, Paulo, mas às vezes eu tô com uma doença incurável. Qual que é a ação que eu tenho que tomar agora, né? Se eu creio que eu tenho a cura, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para que essa cura se manifeste na minha vida? Orar. Às vezes a única ação que nós temos é a oração. A única ação que temos é a oração. E aí você tem que orar. Aí você tem que buscar o Senhor em oração. E aí você vai ter uma ação baseando isso. Então, crer, gente. Anota aí. Crer nada mais é que a fé em ação. A fé em ação. Né? Então, eu preciso produzir a ação na minha fé. Né? A fé, como a gente disse, né? A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Ou seja, não adianta você ter fé e você não crer. O que é o crer? Agir. Agir. Paulo, como que eu devo agir em certa situação? Meu irmão, posso falar a verdade para você? Quem vai te direcionar como agir é Deus. Pergunta para Ele em oração, Senhor, como eu devo agir? Eu tenho fé que eu já recebi a vitória nisso. Tá, mas e agora o que eu devo fazer? O que eu devo? Às vezes tá confuso na nossa cabeça mesmo. Às vezes o caminho a tomar fica meio confuso mesmo. Mas aí o que você deve pedir para Deus? Senhor, eu creio que eu já recebi a vitória. Já recebi o que eu estou te pedindo. E eu preciso de orientação, Deus, de como agir para que isso se manifeste no mundo físico. Para que isso se manifeste em meu corpo, se manifeste aqui no mundo físico. E aí que entra a questão do crer. E aí Deus vai te dar a direção, e você obedece, e as coisas acontecem, meu irmão. Né? É simples. É simples. Nós que complicamos muitos. Né? Nós que complicamos as coisas. Devemos agir, devemos fazer, agir para que as coisas aconteçam.
né? A gente pensa, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Deus faz, com certeza, né? Deus faz o impossível pela sua vida e pela minha vida. Mas aquilo que é possível, eu sempre digo, Deus não vai fazer por você. Aquilo que é possível você e eu fazermos, Deus não vai fazer, não. Porque Ele espera que nós coloquemos em prática a nossa fé. Nós falamos que acreditamos, mas na hora de colocar em prática a gente não acredita? Que fé é essa? Que fé é essa fraca, fé pequena, né? Que fé é essa? Né? Um outro exemplo de fé colocada em prática, Pedro disse para Jesus, quando viu ele sobre as águas, se é o Senhor, manda eu ir até o Senhor aí. É fé. E Jesus falou, vem. O que Pedro fez? Foi. Ele agiu. E por mais que ele tenha se afogado depois, meu irmão, tenha caído lá, né? Mas ele foi o único homem, além de Jesus, a andar sobre as águas. Em toda a história da humanidade, só Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Não teve mais ninguém que andou sobre as águas, meu irmão. Em toda a história da humanidade. E isso foi a fé em prática de Pedro que fez com que ele vivesse esse milagre de andar sobre as águas. Bateu o vento depois, ele caiu, né? E tem muita gente que critica Pedro. Pedro teve pouca fé, meu irmão. Ele teve pouca fé na hora que bateu o vento, mas na hora que ele colocou o pé na água ali e começou a andar, meu amigo, foi o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas, né? Então, isso é a fé. É colocar em prática. Jesus falou, vem. Ele foi e fez. Isso é a fé em prática, tá? Então, fé. O que é fé? Resumindo, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, a fé, ela acredita que assim que eu peço, as coisas no espiritual já foram feitas. E ela me dá combustível para acreditar, para esperar, para acreditar que as coisas vão acontecer no mundo físico. E o que é crer? Crer é colocar essa fé que eu tanto acredito em ação. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer para que aquilo que está no mundo espiritual venha para o mundo físico através da fé. É colocar minha fé em prática, é crer. E aí eu vou colocando em prática aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito que já está lá no mundo espiritual. Só está esperando uma atitude minha. O impossível Deus já fez, foi criar isso no mundo espiritual. E agora o que falta para mim? O que está faltando para que seja manifesto no mundo físico? A sua ação, que é crer, que é acreditar. Então a crença, na verdade, é a fé em ação. Amém? E o que é esperança? Né? Nós falamos então da fé, da crença. E o que é esperança? Né? O que é esperança? A esperança ela vem do grego chamado elpis, E-L-P-I-S, elpis, que significa positiva e segura expectativa. Positiva, esperança então sempre será positiva e segura expectativa, ou seja, esperança é crer, é acreditar nas coisas que a fé diz que já estão lá no mundo espiritual. Mas quem vai me dar o combustível para continuar esperando, na esperança? É a fé. Né? Então a fé, na verdade, é uma segura expectativa positiva. É estar seguro que a resposta vai chegar. Eu sei que a resposta vai chegar. Não importa se demore 1 ano, 2 anos, eu sei que a resposta vai chegar e eu espero a resposta chegar. Por quê? Porque a minha fé me dá combustível para continuar esperando. Né? Então a esperança, ela relaciona-se com o não visto. Ou seja, eu não vi ainda, mas eu sei que vai chegar um dia. Então a esperança, ela estabelece a meta para a fé. Ela estabelece a meta para a fé. Então eu creio tal coisa. Então eu coloco um objetivo, uma meta. E minha fé segue em relação àquilo. E aí eu preciso esperar o tempo de Deus, como a gente leu no versículo, né? Que um dia para Deus é como 1000 anos é como se fosse um dia.
para Deus. Né? Nós precisamos esperar o Kairós de Deus. O que é o Kairós de Deus? É o tempo de Deus. Né? Nós, seres humanos, vivemos no tempo Cronos, que é o tempo humano, de 24 horas e tal. Né? E o Kairós de Deus é o tempo da eternidade. É o tempo da eternidade, que não tem começo e não vai ter fim. É o tempo onde as coisas acontecem diferente das coisas que acontecem no Cronos. No nosso tempo cronológico, Cronos de cronológico, né? E o tempo Kairos é o tempo que está além da nossa imaginação. É o tempo da eternidade. De eternidade em eternidade. Então a esperança, ela abre a porta para que a fé possa ter uma substância. Então a esperança vai fazer com que minha fé tenha combustível, né, para que eu consiga continuando, acreditando e crendo de que as coisas vão acontecer. Então, ela vai estabelecer metas para a fé. Ela vai estabelecer metas diárias para a minha fé. Então eu acredito, por exemplo, mesmo que demore anos, mas eu acredito que vai acontecer na minha vida, porque eu sei que no mundo espiritual já foi criado. Então a minha fé, né? A minha fé dá substância para a minha esperança, e a minha substância e a minha esperança faz com que eu continue acreditando. E aí no meio dessas duas tem a crença, que é o crer, né? Que é a fé em ação para que as coisas aconteçam. Então, o que eu faço para as coisas acontecerem? Né? Então, a esperança fala, eu creio que vou receber a cura, mas dessa forma é sempre no futuro, né? Sempre lá no futuro. E a fé, ela diz, junto com a esperança, né? Creio que eu recebo a cura agora. Isso é o presente. E aí você vê a manifestação disso. Então, uma está ligada com a outra. A fé, a crença e a esperança são o conjunto que faz com que as coisas que eu pedi para o Senhor, que não existem, mas que eu pedi, aconteçam na minha vida e na sua vida. Eu preciso ter fé, que é acreditar nas coisas que não existem, que elas já foram feitas no mundo espiritual. Eu preciso ter esperança de que isso vai acontecer algum dia na minha vida, né? E eu preciso crer para colocar isso em prática, para isso acontecer na minha vida. Fé, esperança e crer. É um conjunto, é um trio, vamos dizer assim, essencial para que as coisas aconteçam. Eu não posso deixar de ter nenhuma delas. Não posso deixar de ter nenhuma delas. Se eu não tiver esperança, eu não consigo acreditar que vai acontecer. Se eu não acredito que vai acontecer, que ou seja, que é a fé em ação, então não vai acontecer. É uma fé tola. E se eu não tenho fé, primeiro que eu nem agrado a Deus, eu não consigo esperar nada, e eu também não consigo acreditar em nada. Então, uma faz parte da outra. A fé, a esperança e a crença. E a esperança, gente, é esperar agindo, né? Tem gente que espera e levanta as mãos pro céu, deita na rede e fala, agora é com o Senhor. Não. A esperança é esperar agindo, que é através da crença. Né? Por isso, a esperança é diferente de você somente esperar passivamente. Esperar que as coisas aconteçam no seu colo da forma mais fácil possível. Não. A esperança vai fazer com que você haja, que você tome uma atitude, tá? Sabe por que às vezes não aconteceu aquilo que você está tanto esperando? Às vezes é porque está no tempo de Deus ainda e você está crendo, você está continuando crendo. Às vezes é porque você não tem fé suficiente para que isso aconteça, né? Você já não acredita mais que Deus vai fazer isso para você, né? Ou você está esperando passivamente, sem agir, sem fazer nada, só esperando que isso aconteça e caia no seu colo, né? Então hoje Deus está querendo
querendo mostrar para mim, para você, os passos, os 3 passos para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Tudo aquilo que pedimos em nome de Jesus aconteça. Não basta só pedir em nome de Jesus, né? Tem que ser pedido em nome de Jesus, mas se você não tiver fé, meu irmão, não vai acontecer. Se você não tiver esperança para aguardar o tempo de Deus, não vai acontecer. E se você não agir, também não vai acontecer. Eu preciso ter fé, eu preciso esperar e eu preciso agir. Fé, esperar e agir. Fé, esperar e agir. Fé, esperar e agir. E aí as coisas vão acontecendo. Olha lá em Romanos 15, abre lá comigo, Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Ainda falando de esperança, né? Olha só, Romanos 15, 4. Diz assim: pois tudo quanto outrora, ou seja, em outro tempo, foi escrito para nosso ensino, ou seja, a palavra. Tudo que foi escrito aqui em outro tempo para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então você precisa ler a palavra para continuar esperando, meu irmão. Para continuar tendo fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E para você continuar tendo esperança, esperando, você precisa ler a palavra. Romanos 15, 4 é bem claro. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação, ou seja, a Escritura nos consola quando a gente acha que não vai acontecer as coisas. A Escritura vem e consola a gente a continuar crendo, a continuar acreditando, a continuar tendo fé, que tenhamos esperança. Então, ou seja, que nós continuemos esperando aquilo que Deus prometeu para nós. Quando Deus fez a promessa para minha vida de que ele me ungiria pastor, né? Eu passei por maus bocados na minha vida em relação a essa parte de ministerial, né? Passei algumas humilhações, mas a esperança e a leitura da palavra me fez continuar crendo de que um dia iria acontecer. De que um dia ia acontecer, que a fé, quando menos esperava, menos esperasse, pum, já aconteceria, porque no momento que Deus decretou isso na minha vida, ele já tinha colocado no mundo espiritual, já queria, que eu já era, que ele já tinha me ungido a um pastor, ao pastorado. Só faltava manifestar no mundo físico isso. E o que eu fiz? Continuei lendo a palavra e agi conforme o que Deus tinha na minha vida, né? Eu fui sendo pastor antes mesmo de ser ungido a pastor. Antes mesmo de se manifestar fisicamente, a minha fé me fez agir como pastor, porque o Senhor falou que ele ia me consagrar a pastor um dia. Então eu já tomei posse daquilo e automaticamente eu já comecei a agir como um pastor. Porque eu sabia que um dia ia se manifestar na minha vida e se manifestou, cara. O paz do Senhor, tia Vera. Muito bom se a senhora tá vendo aqui a live, nossa. Então, eu agi conforme o que eu acreditava. E quando se manifestou, já era algo que já tinha sido decretado no céu e que só veio para confirmar aqui na terra. Então, mas eu continuei fazendo o quê? Lendo as escrituras, lendo a palavra, me capacitando, fazendo teologia, para poder hoje ser alguém que traga esperança para as pessoas através da palavra, do conhecimento da palavra. Sabe, a gente tenta trazer consolo às vezes para as pessoas com as nossas vivências. O que traz consolo, que diz aqui, ó, o que traz consolo é as escrituras, pela paciência e pela consolação das escrituras. Você quer dar esperança para alguém, ó, é aqui, ó, a palavra.
Por isso que você precisa conhecer, por isso que você precisa meditar, por isso que você precisa estudar a palavra, para que você tenha como dar consolo e esperança para as pessoas, para elas continuarem crendo. Sabe aquela pessoa que falou para você: "Ah, eu não quero mais saber de mais nada, não quero saber mais de Deus"? Como que você consola uma pessoa dessa? Com a sua experiência de vida, meu irmão? Não, você consola pela palavra. Meu irmão, eu sei que você está passando, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Continua crendo, né? E você vai ministrando a palavra. É a palavra, meu irmão, que muda. É a palavra que transforma. Não é a minha experiência de vida, não é a minha o que dá fé às pessoas não é o meu testemunho. O que dá fé às pessoas é a palavra. Então, por isso que quando você contar o seu testemunho, você tem que contar baseando-se na palavra. Baseando-se na palavra. As pessoas têm que ter fé através do seu testemunho quando você coloca a palavra no seu testemunho. Agora, se você só contar sobre a sua vida, meu irmão, isso não acrescenta fé a ninguém. Porque a palavra é clara. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não ouvir um testemunho X, Y, Z. Nós temos que testemunhar, sim, com toda certeza, mas testemunhar exaltando a palavra. A palavra. Por isso que você precisa conhecer. Por isso que você precisa meditar e estudar na palavra de Deus, né? Ó, e Tito, abre lá comigo em Tito 2. Tito 2,13. Peraí. Tito 2,13. Acharam aí? Tito 2,13. Diz assim, Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando. O que é o aguardando? É tendo esperança. Né, a bendita esperança que a gente aguarda, a gente tem fé de que Jesus vai voltar um dia, né? E a gente aguarda isso e pratica a nossa fé, que é lendo a palavra, tendo comunhão com Deus, né? Sendo justo, sendo um homem ou mulher de Deus íntegro nessa terra, e a gente aguardando a bendita esperança, ou bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que um dia ele vai se manifestar, né? E Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Diz assim, Colossenses 1:27. As quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desde o ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória, né? O que faz a gente continuar acreditando, tendo esperança, é Cristo em nós. Continuar acreditando que um dia veremos a glória de Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Então, crer é o trilho que leva a locomotiva da esperança para a fé. Imagine um trem, né? O que é o trem? O trem ele tem a locomotiva, ele tem o trilho, né? E aí tem o ponto de destino, o ponto de chegada, né?
Então, o que é os 3 pontos que nós falamos hoje? O crer é o trilho. A locomotiva é a esperança. E o destino é a fé. O ponto de chegada é a fé. Então, que você e eu possamos crer, ter esperança e ter fé. Que nós possamos ter fé, que nós possamos esperar e que nós possamos agir. Fé, esperar e agir. Fé, esperar e agir. Né? Não tem nada a ver com sentimento. Fé, como eu já disse, não tem nada a ver com sentimento. Né? Ah, não estou sentindo. Não, a fé é você acreditar sem sentir mesmo. A fé é loucura para os homens. Né? A fé é loucura, mas ela é a força que faz a gente continuar acreditando e seguindo em frente por toda a nossa caminhada aí. Amém? Glória ao nome de Jesus. Então nós encerramos aqui a nossa aula. Que você medite nisso. Medite nos textos que nós falamos. Medite no que você tem feito. Se você tem estado parado esperando as coisas acontecerem. Se você apenas não quer esperar, já está cansado de esperar, né? O que você tem feito? E se você ainda tem fé para continuar acreditando que as coisas vão acontecer, né? Isso é o básico que nós cristãos devemos ter, esses fundamentos da fé. Ter fé, esperar e agir. É o básico. E posso falar uma coisa para vocês? Muitos cristãos, muitos, não têm nem esse básico. E querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra. Num piscar de dedos, num estalar de dedos, num piscar de olhos. E querem que as coisas aconteçam. Sabe por que a sua vida, ou a vida de muitos cristãos não andam para frente? Porque aqui, ó, não tem fé. E por que não tem fé? Porque aqui, ó, não querem aprender nada da palavra. Tem gente que só se achega para Deus para conquistar as coisas, só quando estão com problemas. Mas quando é para aprender sobre Deus, acha chato. Aprender sobre a palavra, aprender uma teologia, aprender sobre as verdades contidas na palavra, acha chato. E aí quando estão na dificuldade, procuram a Deus. Procuram a Deus. Você acha que Deus vai ouvir pessoas que não querem saber dele, não tem prazer em conhecê-lo através da palavra, através de um estudo, através de uma escola bíblica como essa mesmo, né? Uma escola bíblica. Não estou dizendo, gente, que eu sou a única fonte da verdade. Não estou dizendo isso não. Eu só estou dizendo que você tem que parar e olhar e estudar a palavra de Deus, conhecer a Deus através da palavra dele. Não busque só a Deus quando você está em dificuldade. Não busque só a Deus quando você precisa dele, das coisas, quando você está em dificuldade, meu irmão. Busque conhecer o Senhor, crescer na graça e no conhecimento, né? Porque senão a sua fé, senão a sua vida ela é sem sentido, né? Tem gente que só busca Deus quando precisa, e eu vou te falar uma coisa, essa é a maioria dos cristãos. E sabe por que eu tenho subsídio para falar sobre isso? Porque, olha, nós estamos com... Eu quero que você entenda, eu não estou buscando curtidas, likes, seguidores, tá? Não estou buscando visualização, eu estou ensinando o que Deus falou para me falar. Mas, por exemplo, uma live como essa, nós temos 8 pessoas online. Temos 8 pessoas assistindo só. Sendo que era uma coisa que era para ter mais gente, para aprender da palavra. Como eu disse para você, eu não estou buscando seguidor. Se tiver uma pessoa aqui na live, eu vou fazer a live de segunda-feira da escola bíblica. Eu vou fazer uma pessoa. Se tiver uma pessoa, eu vou fazer, porque eu não estou buscando a quantidade. Mas o que me deixa indignado
é que infelizmente, as pessoas não querem esse conteúdo que nós estamos trazendo. As pessoas não querem aprender sobre Deus, as pessoas não querem aprender sobre a Bíblia, as pessoas não querem fazer uma teologia porque acha chato. Porque acha chato ter conhecimento sobre Deus, cara. E quando a pessoa está na dificuldade, ela vai buscar quem? Vai buscar Deus. Aí busca um pastor, aí busca Y, busca Z, busca pessoas para poder ajudá-la, sendo que se ela tivesse a fé e tivesse conhecimento na palavra, se ela amasse a palavra, se ela amasse o que está escrito aqui, se ela amasse conhecer a Deus, se ela amasse ter intimidade com Deus, meu irmão, ela conseguiria resolver esse problema junto com Deus. Não estou dizendo que quando as pessoas têm problema não posso me procurar como pastor, pode, sem problema nenhum. Mas eu estou dizendo para que você procure na fonte também, que é a palavra. Não busque Deus somente quando você está em dificuldade. Né? Não busque Deus quando você apenas precisa dele e depois que ele já deu o que você tem, você descarta. Né? É só você ver lives de estudo de pessoas, de grandes mestres ensinando sobre a palavra de Deus. São lives pequenas, são pessoas que têm poucos espectadores. Tem poucas pessoas tirando seu tempo para aprender. Nós estamos numa live em 1 hora. Tem gente que não tira 1 hora do dia para aprender sobre Deus, para aprender sobre a palavra. E eu já disse, se tiver uma pessoa aqui na live, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar, sabe por quê? Porque eu sei o que Deus me chamou para fazer. Eu sei que Deus, mas o que eu lamento e sinto muito, de coração mesmo, é que as pessoas não queiram saber, não queiram aprender e não estão dispostas a estar mais perto de Deus. Não estão dispostas a conhecer Deus através da palavra dele, através de uma aula bíblica. Só querem sugar, são consumistas de Deus. Que eu e você possamos ter essa mentalidade hoje, que nós precisamos aprender mais de Deus. Através da palavra, através de ensinos, através de uma teologia. Queira aprender sobre Deus, ame aprender sobre Deus, tenha desejo de aprender sobre Deus, meu irmão. Tenha desejo no seu coração de aprender com o Senhor. Porque é isso que vai alimentar a sua fé. É isso que vai alimentar a sua fé nos dias maus. É isso que vai fazer você continuar crendo quando o médico disser para você um diagnóstico negativo, dizendo não tem mais jeito. Mas você conhece o Deus que você serve, você vai falar assim, eu creio, eu tenho fé que o que Deus já me deu a minha cura e eu vou aguardar a cura do Senhor na minha vida. Mas é só para quem tem o conhecimento dele, quem conhece ele. Né? Estaremos aqui na próxima segunda-feira, espero que você esteja. Compartilha com os outros, com outras pessoas, convide outras pessoas, porque, como eu disse, eu não estou aqui para buscar like e curtidas, eu estou aqui para ensinar a palavra, e quanto mais pessoas aprenderem da palavra, melhor. Então, se você puder, compartilha, se você puder, fale com as pessoas sobre a live de estudo, porque é bênção para as nossas vidas, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo ensino que o Senhor nos deu. Nos ajude, Pai, a ter fé, nos ajude, Pai, a esperar, nos ajude, Pai, a agir, Senhor, para que possamos fazer a Tua vontade, para que possamos fazer o Teu querer em todos os momentos, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel e justo, e obrigado por essa oportunidade de aprender, Senhor. Eu quero estar aqui, Senhor, para sempre aprender, Senhor, mais de Ti. Por isso, Espírito Santo, continua nos guardando, continua nos ensinando, e que toda semente que foi plantada hoje através desse estudo seja colocada na tábua do coração de cada um, para que nós não pequemos contra Ti, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Obrigado pela presença de todos. Um beijo no coração. Até a próxima segunda, na próxima aula aí, tá bom? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.